pessoal, nosso tema de hoje é literatura russa, mais especificamente O Nariz, de Gogol. E eu li esse conto nessa coletânea de contos organizada pelo Ítalo Calvino, nessa edição maravilhosa da Companhia das Letras, e é uma edição que eu super recomendo por dois motivos. Em primeiro lugar, é claro, pela questão do conteúdo, porque Ítalo Calvino eu acho que vocês já devem conhecer, é alguém que nós podemos confiar. Ítalo Calvino é o autor daquele texto super famoso de Por que Ler os Clássicos, e eu posso dizer que ele tem um bom gosto também, porque os contos que ele selecionou aqui são ótimos. Eu ainda não li o livro inteiro, mas eu já li alguns contos, mais ou menos uns 7, 8 por aí, que estão aqui e gostei muito. Estou lendo a maioria desses contos no Clube Insólitos, que é um clube de leitura exclusivamente de contos, do qual eu faço a mediação. Se vocês quiserem participar, inclusive, vou deixar mais informações aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e eu tenho gostado bastante. O segundo motivo que me faz recomendar esse livro, essa edição de O Nariz, é justamente por causa do preço. Esse livro, às vezes, pode ser encontrado na internet por R$ 26,90, R$ 24,90, e eu acho esse um valor que compensa, porque afinal temos aqui mais de 500 páginas, então são contos de autores clássicos e são todos contos voltados a essa temática do fantástico. Afinal, o nome do livro é Contos Fantásticos do Século XIX. E é importante realçar também que o fantástico é diferente de fantasia, tá? Então, no fantástico, nós vamos ter aquela hesitação, aquele medo diante da possibilidade de algo sobrenatural. Então, o fantástico, ele parte da nossa realidade, o nosso mundo real, no qual acontece alguma situação que parece ser sobrenatural. A fantasia, por outro lado, ela vai nos trazer mundos diferentes do nosso, criaturas diferentes das nossas. Então, quando nós entramos em uma história de fantasia, nós temos que aceitar aquele universo. E a fantasia não precisa partir da realidade, então ela já pode partir de uma história que já começa em outro universo. Bom, dito isso, é interessante também pensar que na maioria das vezes que nós imaginamos contos fantásticos, lembramos de escritores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, enfim, escritores de terror, de suspense, de mistério. Mas a verdade é que nem sempre tem que ser assim. E o conto O Nariz, do Gogol, vai justamente nos trazer um outro tipo de fantástico. Bem, antes de cada conto que nós temos aqui do livro, o Ítalo Calvino faz uma espécie de introdução, que eu achei bastante interessante de trazer alguns pontos que ele traz aqui e compartilhar com vocês. Eu acho muito legal isso, porque como é um livro que tem autores diferentes, que partem de contextos diferentes, essa introdução dele nos ajuda a entender melhor a história, bem como a condição de produção dela. Então, qual é o background do autor? Para quem tem o livro, O Nariz está aqui na página 187, na verdade aqui temos então a introdução do Ítalo Calvino e eu vou ler um trechinho bem curto para vocês entenderem. Ítalo Calvino diz o seguinte: até agora, a nossa seleção se deteve em temas sinistros, macabros, horripilantes. Para mudar de clima e representar o humor visionário, então vejam só, uma literatura fantástica que vai trabalhar com o humor, interessantíssimo. Aqui está um maravilhoso conto de Gogol, que desenvolve um dos temas dominantes na literatura fantástica. Uma parte da pessoa se desloca e age independentemente do resto do corpo. Mas não é esse achado que faz de O Nariz uma obra-prima. É o brio, a inventividade e a imprevisibilidade de cada frase. O riso de Gogol, como se sabe, é sempre sutilmente amargo. Isso é muito interessante, essa duplicidade que o Gogol constrói a partir do seu conto. Porque, na verdade, a história é muito simples, apesar de ser absurda. Vamos entender. Aqui nós acompanhamos a história de um homem que ele acorda e o seu nariz não está mais no seu rosto. Ele não sente dor, não tem sangue, não tem nada. Simplesmente está um espaço reto ali onde deveria estar o seu nariz. E aí ele fica desesperado com isso, ele sai em busca desse nariz. E por isso que é amargo, porque nós temos um personagem ali muito triste, muito preocupado, muito chateado, desesperado. Por outro lado, nós, leitores, estamos nos divertindo com isso. Nós estamos nos divertindo com a dor dos outros. É impressionante como Gogol faz isso, como ele constrói essa história dupla. Aqui o Ítalo Calvino discorre sobre outros aspectos da escrita do Gogol, mas eu queria mesmo ler essa parte. E bem, falando especificamente agora do conto O Nariz,
Ele foi publicado primeiramente no ano de 1835. E nós falamos que ele é um conto aí pertencente à literatura russa, mas a verdade é que é uma polêmica por trás disso. Isso porque quando Gogol nasceu no ano de 1809, a cidade na qual ele nasceu fazia parte do Império Russo, então, portanto, ele seria russo. Porém, hoje, essa cidade faz parte da Ucrânia, então, se ele tivesse nascido hoje nessa mesma cidade, ele seria ucraniano. E aí há esse embate porque os dois países clamam pela nacionalidade de Gogol, tendo em vista que ele é um dos maiores escritores russos que teria inclusive influenciado autores como Dostoiévski. Mas para nós ele não é tão conhecido assim. E é até curioso como para nós Tolstói e Dostoiévski são muito mais conhecidos, como se eles fossem o primeiro, o segundo autor mais consagrado da Rússia, mas na Rússia não é bem assim. Bom, a história desse livro se passa em São Petersburgo e já é interessante esse cenário, essa escolha do espaço que o autor faz, porque a crítica já começa por aí. São Petersburgo foi uma cidade planejada e há vários pormenores dentro desse planejamento, mas vamos nos deter aqui ao que nos interessa principalmente, que é essa questão da artificialidade, porque a cidade foi planejada, ela não nasceu de forma natural. E essa artificialidade é justamente um tema que vai ser muito criticado pelo autor dentro do conto. Então aqui nós temos um narrador que, quando ele acorda e vê que ele está sem nariz, a primeira coisa que ele pensa não é e agora? Como vou respirar? Como vou sobreviver? Será que estou machucado? Será que teria algum problema de saúde? Não. A primeira coisa que ele pensa é como que ele vai ir visitar a casa da senhora tal, da madame tal, daquele funcionário importante. O que eles vão pensar dele? Como que eles vão ver? Como que eles vão recebê-lo assim sem nariz? Então ele pensa primeiramente numa questão de aparências. A gente também tem a questão desse nariz. Esse nariz, ele cria vida própria, ele sai caminhando, ele consegue um emprego. E aí nós vemos que esse nariz, ele consegue um emprego em um cargo público bem importante. Um cargo que trazia certo prestígio. E com o cargo vinha também a questão do uniforme, que era um uniforme renomado. Então, por mais que ele fosse um nariz, que ele tivesse esse aspecto físico de um nariz, ele conseguia andar na sociedade tranquilamente, sem ninguém questioná-lo, justamente porque ele estava debaixo daquele uniforme. Novamente, uma crítica aí às aparências. Ninguém vai te incomodar, você vai ser respeitado por causa do seu uniforme, por causa do seu cargo, por causa dessa sua posição social. Além disso, há um momento em que esse homem que perde o nariz, ele sai procurá-lo, é claro, é óbvio. E aí ele encontra o nariz na igreja, o nariz estava lá rezando, estava lá vestido com o seu uniforme desse seu novo emprego. Isso é tão absurdo, eu sei. E aí ele tenta convencer o nariz de que o nariz precisa voltar para o seu rosto, e o nariz fala meio que, olha, você não está vendo aqui pelo meu uniforme, porque o uniforme demonstrava que cargo você ocupava, que eu estou num cargo acima de você, então você não pode falar comigo de qualquer maneira. E de certa forma, isso também nos mostra que qualquer um poderia assumir aqueles cargos públicos, não precisava ter talento, não precisava realmente saber o que fazer, nem mesmo precisava fazer alguma coisa. Mas é claro, qualquer um entre aspas, porque você precisava também ter dinheiro, você precisava ter um background ali, digamos assim. E essa história faz parte do que nós podemos chamar de literatura do absurdo, que é justamente essa literatura que vai trazer uma história tão inusitada, da qual também faz parte Kafka, por exemplo, com seu livro A Metamorfose. Gregor Samsa acorda em um dia e se vê em um corpo de um inseto monstruoso. Só que o Kafka, é claro, vem depois do Gogol, então talvez Kafka tenha lido Gogol. Também é bem interessante nesse conto a gente observar a questão da burocracia. Porque quando esse personagem ele tenta ir à polícia, reclamar que o seu nariz sumiu, reclamar que alguém roubou o seu nariz, ele simplesmente não pode fazer esse anúncio porque é toda uma burocracia por trás para você conseguir fazer um anúncio, para você conseguir falar com a pessoa encarregada. Então, há cargos e mais cargos no serviço público e que nós não sabemos exatamente para que servem. Esse é um conto que traz diversas camadas de interpretação, diversas camadas do humor, então ele faz muitos trocadilhos, muitas piadas com a língua, e nisso eu acho que é muito rica a tradução, porque ele consegue nos trazer muito desse humor, e imagine como é difícil você traduzir uma piada, principalmente de uma língua e uma cultura tão diferente da nossa. Porque, por exemplo, se eu vou traduzir uma piada do inglês para o português, então tem uma que eu sempre conto, que ela é muito besta, mas eu acho engraçado. Por exemplo, why was 6 afraid of 7? Que seria porque o 6 estava com medo do 7. E a resposta é because 7 ate 9.
tem um duplo sentido na língua inglesa, porque ate, essa pronúncia pode ser tanto o número 8 quanto o verbo comer no passado, isto é, comeu. Então a resposta poderia ser entendida como porque 7, 8, 9, ou então porque 7 comeu 9, que seria esse duplo sentido que seria engraçado. Então o 6 estava com medo do 7 porque o 7 comeu 9. Só que pra gente no português não vai fazer sentido, porque o nosso número 8 tem uma pronúncia diferente do verbo comeu. Então é diferente porque para eles ate e ate, que seria o número 8, e a palavra comeu, tem a mesma pronúncia, então daria certo. E é isso que eu quero dizer para vocês entenderem a dificuldade do tradutor. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é o narrador, é o modo como ele vai contando essa história de uma forma tão natural, e é justamente isso que realça o absurdo, porque se ele conta uma história absurda, com um olhar assim, nossa, isso é tão absurdo, nossa, que medo, a gente se coloca numa posição semelhante a dele, porque nós também estamos achando aquilo absurdo. Porém, vejam bem, se ele conta uma história absurda com naturalidade, a gente fica ainda mais incrédulo diante daquilo. Então eu acho que tudo nesse conto é muito bem pensado. E é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se já leram o conto, me contem aí nos comentários o que acharam. E se não leram e ficaram com vontade de ler, também me contem.